Vamos orar. Bom Deus, muitas vezes as situações ou aspectos simples da vida passam de maneira despercebida e não temos a nossa atenção focada nessas oportunidades de poder, quem sabe, abrir nossa alma, nossa mente, nosso coração. Mas suplico, Pai, que de uma maneira especial Tu possas, nesse momento em que apertamos o botão de pausa da nossa vida, paramos por alguns minutos em uma semana, para que nesse início de noite possamos ouvir, Senhor, uma vez mais Tua voz falando ao nosso coração. Senhor, suplico a Ti que as palavras que encontraremos juntos em Tua palavra possam encontrar abrigo seguro e que nos levem, Senhor, a tomar decisões, Senhor, que transformem nossa vida. Decisões, Senhor, que possam levar a cada um de nós a vencer a ansiedade, vencer temores, vencer circunstâncias que, quem sabe, hoje nos fazem prisioneiros. Pai querido, isso a Ti lhe suplico, em nome e pelo amor do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Amém. Boa noite a todos. Uma vez mais nós saudamos vocês com muita alegria pela sua decisão de estar entre nós nessa noite. Bem, essa é a Nova Semente, uma comunidade adventista do sétimo dia que existe para que juntos, semanalmente, possamos viver uma experiência real com Deus. Simples. Simples assim. Esse é o título da atual série de mensagens que hoje chega exatamente à sua metade. Durante as últimas semanas nós juntos abordamos temas importantes, temos aprendido juntos a identificar aquilo que na nossa vida apenas é urgente, quando precisamos comparar essas questões com aquilo que de fato é importante. Alguns dos aspectos que, se não tomarmos decisões adequadas, podem ser empecilhos à nossa vida, nesse desejo de descomplicar. Vimos, por exemplo, na primeira semana, os problemas relacionados com a distração, como que as armadilhas da distração impedem que tenhamos uma vida mais simples. Na semana seguinte, nós juntos estudamos e vimos na Palavra de Deus a importância do uso adequado do tempo. Cada um de nós tem a mesma quantidade de tempo a cada semana, a cada mês, e precisamos de maneira sábia utilizá-la para descomplicar a nossa existência. E na semana passada nós vimos como lidar com recursos financeiros, que também podem ser uma barreira se não entendemos bem como lidar com aquilo que temos em nossa conta bancária. Se por alguma razão você não pôde estar conosco, você pode ter acesso on demand, que chique, hein? Ali na nossa página, em que é preparada com carinho a vocês no nosso website. Se você olhar lá na homepage, você encontra ali a série, a arte. Você pode clicar, na parte de cima da barra de ferramentas você tem ali on demand. Você também pode ter acesso a tudo aquilo que é preparado aqui em nossa comunidade. Simples assim. Você tem acesso a qualquer momento e você pode rever não só as mensagens dessa série, mas também mensagens de séries anteriores que foram apresentadas aqui. Mas, indo ao tema de hoje, uma outra barreira que tem potencial de destruir a nossa vida e nunca nos permite viver uma vida mais simples é a ansiedade. Principalmente a ansiedade que é causada pelo medo, porque uma vida, queridos, dominada pela ansiedade, pelo medo, ela pode nos levar ao desespero. Algumas circunstâncias, na realidade, a ansiedade
problemas emocionais podem nos levar, queridos, a agir de maneira que simplesmente não temos como explicar. Quem de nós, e aqui me incluo, quem de nós não ficou paralisado com um terrível acidente, não tão acidente assim, que aconteceu na última terça-feira, na região ali dos Alpes, na França. Mais de 150 pessoas perderam a sua vida, e as investigações, aqueles que têm acompanhado, apontam para o desequilíbrio emocional, mental do copiloto. O nome dele é Andreas Lubitz, que deliberadamente chocou ali a aeronave contra as montanhas. Uma situação terrível, e o jornal alemão Bild, e aqui eu cito o jornal, diz o seguinte, que Lubitz teria rompido o relacionamento que mantinha com a noiva, com quem estaria junto há 7 anos. Foi apontado um dia antes que eles estavam prontos para se casar no ano que vem. Esse copiloto estaria passando por um tratamento de 1 ano e meio, e um especialista teria recomendado que ele fosse reavaliado pela empresa por conta de problemas emocionais. Ele estava em tratamento, supostamente até o dia do ocorrido. Aparentemente uma pessoa atormentada, preso em si mesmo, pelo desequilíbrio emocional, provavelmente pela ansiedade, temores internos. E, queridos, quando nós falamos de uma vida simples, nós precisamos levar em consideração a importância de retirar, a importância de erradicar da nossa vida, da nossa mente, essa bagagem extra da ansiedade, do medo que atormentam tantas e tantas pessoas hoje. A ideia de Deus, a intenção do Criador era que sempre nós vivêssemos libertos do medo. Em outras palavras, o que Deus busca é que nós vivêssemos em paz, paz interior. Do primeiro ao último livro da Bíblia, nós encontramos essa ênfase, o desejo de Deus que fôssemos nós, cada um de nós, repletos de paz. E uma das mais belas bênçãos da Bíblia, nós encontramos as lindas palavras escritas por Moisés, e ele diz: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Paz. Queridos, paz é o antídoto ao medo. Se queremos vencer o medo de nossa vida, nós temos que viver a experiência de paz. E o próprio Jesus Cristo, Ele apresenta para todos aqueles que decidem segui-lo, e Ele diz o seguinte: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Cristo continua dizendo: não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Vocês percebem? Cristo diz: eu vou deixar a minha paz com vocês. Não tenham medo. Portanto, de acordo com o que Cristo aqui diz, a melhor maneira de vencer o medo é viver a experiência de paz. A paz que Ele coloca à disposição de cada um de nós. De maneira bem semelhante, o apóstolo Paulo também ele aborda esse assunto que é crucial a nós, como seres humanos. Ouçam com atenção. Não andem, diz Paulo, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Percebe o conselho de Deus? Não andem como? Ansiosos. Mas como? Coloque paz, que a paz de Deus guarde o seu coração. Esse é o conselho de Deus, queridos. Em realidade, medo é a principal barreira para a paz interior.
O medo nos debilita. Não importa o quanto você, por exemplo, consegue se livrar, como mencionei na primeira semana dessa série, não importa o quanto você consegue se livrar das suas distrações. Não importa o quanto você consegue depois colocar de maneira estruturada em dia sua agenda, controlando o tempo que você tem. Não importa o quanto você consegue reestruturar sua vida financeira, quando o medo cerca você, é quase impossível. Na realidade, vou chegar ao limite. É impossível viver uma vida simplificada. Vou falar em medo. Essa semana, ao estar preparando a mensagem, fiz uma breve pesquisa, segundo o site Live Science, e lá tem a lista das 10 maiores fobias que atingem o ser humano, e aqui na ordem decrescente, eu queria trazer a lista a vocês de maneira breve. Número 10 na lista. O que vocês acham que é? Dentista. Medo de dentista. Tem gente que tem pavor desse barulhinho. 9, cães. Pessoas que têm fobia, pavor. Desse aí até eu fico com medo. 8º, um aspecto na lista, viajar de avião. Uma vez eu estava viajando com a pessoa, ela perguntou, posso segurar na sua mão? Querida, estava com muito medo mesmo. Pânico de tempestade, algumas pessoas têm pânico de trovão, relâmpagos. 6ª na lista, escuro, pessoas que têm pavor do escuro. 5ª da lista, altura, e aqui eu estou entre eles. Depois vem outras pessoas, gente que tem medo de outras pessoas, e não os culpo. 3º, pessoas que têm eu não sabia, na pesquisa entendi que é uma fobia chamada agorafobia. Agorafobia é medo causado por locais onde é difícil escapar. Então a pessoa, quando ela percebe que não tem como ela sair daquela situação, ela tem medo. Relacionado a elevadores, a shoppings, transporte público. Está aqui em 3º lugar na lista. Número 2 na lista, aranhas. Muitas pessoas têm pavor de aranhas. E o número 1, as pessoas mais têm medo, é de cobras. De cobras. Anos atrás, uma reportagem da Veja trouxe uma alarmante estatística que apontando a porcentagem de pessoas que sofrem do medo patológico nas principais capitais brasileiras. Por sinal, vocês sabem qual é a capital em que as pessoas mais sentem medo? Número 1 aqui no Brasil? Brasília. 18%. E eu me pergunto, por que será? Por que será? Em São Paulo, 11% da população sofre do medo crônico. E esse distúrbio, segundo essa reportagem, atinge 2 vezes mais as mulheres do que os homens. Não importa onde, querido, São Paulo, no Brasil, qualquer cidade, no mundo, milhões de pessoas vivem como prisioneiras do medo. Prisioneiras do medo. Me permita contar uma história a vocês. A história de 2 homens, o nome deles, o primeiro Yoshio Yamakawa e o segundo Suzuki Nakauchi. Esses 2 homens passaram 60 anos da sua vida na prisão. E a história aponta para o fato de que não era uma prisão com grades, fechaduras, guardas, não. Viveram 60 anos presos pelo medo. Os 2 eram soldados japoneses que foram enviados para a ilha de Mindanao, nas Filipinas, durante a Segunda Guerra Mundial. E algum tempo depois ali que eles foram, depois do desembarque, eles foram atacados pelos americanos. E a infantaria, o grupo ali a quem eles pertenciam, recebeu a ordem de se agruparem para retirada imediata. No entanto, Yamakawa e Nakauchi, eles não tiveram tempo suficiente para retornar ao local ali combinado, ao local indicado se algo ruim acontecesse, e eles foram deixados para trás. Toda a infantaria deles se foi e eles foram deixados para trás. E durante, queridos, 60 anos, eles se esconderam
na floresta, nas cavernas ali daquela ilha, com medo de serem punidos como desertores. Mas em maio de 2005, pasmem vocês, com 87 e 85 anos respectivamente, eles foram encontrados. E para surpresa de todos, quando foram interrogados, esses dois homens não sabiam que a guerra havia acabado há mais de 6 décadas atrás. Quando eu li a história, eu fiquei boquiaberto. Coitados. Que história triste, que desperdício. Passaram 60 anos vivendo como prisioneiros do medo, fugindo de algo que não mais era real, porque acreditavam em um fato que não mais existia. Só que a nossa experiência, queridos, não é muito diferente da deles. Porque lá fora, espero que não aqui, mas existem milhares de pessoas que, como esses dois homens, vivem fugindo, vivem se escondendo. Em florestas urbanas como a nossa cidade aqui em São Paulo, fugindo da realidade, buscando abrigo nas cavernas dessa cidade. Tentando encontrar ali solução para a sua ansiedade. Tentando buscar a solução para o seu medo. Na realidade, todos têm medo de alguma coisa. E você tem medo do quê? Hein? Você tem medo do quê? Certo dia, um filho se aproximou do pai e perguntou: pai, o senhor tem medo do quê, pai? Você tem medo de aranha, pai? O pai olha para o filho: não. O senhor tem medo de ladrão? O pai olha para ele: não. E de fantasma, tem medo, pai? Não. E de cobra? O senhor tem medo de cobra? Não, de jeito nenhum. O filho olha uns segundinhos para o pai: o senhor só tem medo da mãe mesmo, né, pai? Imagina essa mãe, né? Essa esposa adorável. Queridos, viver dominados pelo medo significa viver sem sentir paz. Viver sem ter paz aqui dentro. Só que antes de avançar, eu queria, com a sua permissão, abrir um parênteses aqui para falar um pouquinho mais sobre o medo. Na verdade, existem pelo menos 2 tipos de medos. Existe o medo construtivo, que é aquilo que nós podemos, quem sabe até chamar de medo positivo, que é o medo que nos ajuda a sobreviver. Esse tipo de medo nos ensina a respeitar os limites da vida humana. Nos adverte dos perigos reais do dia a dia. Ensina, por exemplo, as crianças a não colocar a mão no fogão, no fogo ali aceso. Esse é o medo que nos ajuda a colocar o cinto de segurança. O medo que nos ajuda a respeitar, por exemplo, o chefe, o superior. Anos atrás eu não dei ouvidos ao medo construtivo. Fizeram um convite a mim num passeio, numa saída de final de semana. Disseram: pastor, vamos fazer uma descida. Descida do quê, meu querido? Descida de rapel. Eu disse: oh, que interessante, vamos descer de rapel. E fui lá. E quando eu cheguei, descobri que o rapel era numa caverna. 4 ingredientes perfeitos para você estar aterrorizado: escuro, altura, morcego e a minha estupidez por ter aceito o convite. Perfeito. Domingo perfeito aquele. Existem situações que, quando o medo surge, ele é legítimo. E eu digo a vocês, quando eu desci aquela tal daquela corda, numa caverna escura, com aqueles bichinhos, sem enxergar quando estava o fundo, pavor, medo. O nosso sentimento de sobrevivência nos dá esse sentimento. Quando você tenta, de alguma forma, encontrar uma solução. Do ponto de vista, queridos, espiritual, por exemplo, nós temos que ter nossos olhos também no futuro. Temos que nos preocupar sobre a experiência de vida que Deus tem preparado a cada um de nós. Nós temos que nos preparar para o futuro. Por isso sempre dizemos a todos: se você não sabe o que vai acontecer no futuro, você precisa buscar aqui, na palavra de Deus, a orientação adequada. Constantemente convidamos a todos a participar da nossa classe
de estudos e mais aprofundados na palavra de Deus. O começo, os que ocorre a cada sábado, às 15h30, também às segundas-feiras, às 19h30, às terças-feiras, às 19h30, para que você possa entender o mundo que você vive hoje e o futuro. Nós precisamos entender para não ter o medo. Na verdade, esse medo construtivo, ele nos ajuda a viver em alerta. Nos ajuda a lidar com a realidade da vida de hoje. E também nos ajuda a lidar com a eternidade. Você precisa ter, de maneira construtiva, esse receio do que vai acontecer. É isso? Então eu preciso estar preparado. Mas se nós queremos ter uma vida, queridos, descomplicada, precisamos estar cientes, e na realidade evitar um segundo tipo de medo, que é o medo destrutivo. Esse é aquele tipo de medo que nos paralisa, aquele medo que não nos deixa que a gente avance, que não permite que nós façamos aquilo que sabemos que devemos fazer. Nós podemos chamar esse medo destrutivo como um medo negativo. É o medo, aquele medo que exagera a situação. Aquele medo que traz a nós angústia, preocupação. E aquele medo crônico, aquele medo tóxico. O medo destrutivo, ele diminui a qualidade da nossa vida. Ele nos ilude, ouçam, a crer que tudo aquilo que vai além da razão ao nosso redor, é perigo, é irracional. O medo destrutivo, ele elimina da nossa vida a alegria de viver. Faz com que a gente olhe para o futuro com apreensão. A gente olha para o futuro assim, não com expectativa. Não. Vindo para cá, só abrindo um parênteses, falando de futuro, né? Uma conversa assim, muito cabeça, como dizem, né? Com a minha filha de 8 anos, eu e a Gabi conversando. E aí, Gabi, como foi seu dia? Tá, tudo bem. Ela disse para ele: rapaz, estou muito preocupado com a futuridade. Eu falei: é mesmo, filha? Com a futura, até escrevi no celular. Por isso que eu lembrei agora, a futuridade, né? As coisas do futuro que estão vindo, né, pai? Nós temos que nos preparar para a futuridade. É verdade. Vou falar para o povo hoje. Preparem-se com a futuridade, pessoal. Queridos, a história humana, dentro do contexto que vivemos, ela é repleta de pessoas que tiveram que dizer não para esse medo destrutivo, esse medo que paralisa. Imagine comigo, por exemplo, João José da Silva Xavier, mais conhecido entre nós como Tiradentes. Imagine ele com receio de dirigir um dos principais movimentos na busca ali por independência do nosso país, por estar mais preocupado em manter a sua imagem, e não ter tido a oportunidade de abrir as portas para a libertação da exploração colonial que nós sofríamos. Imagine comigo Martin Luther King, com receio de falar contra o racismo, contra a segregação, e por estar mais preocupado com a sua integridade física, mais preocupado, quem sabe, em não ser preso, e não ter sido a principal influência na luta por igualdade civil entre os brancos e negros nos Estados Unidos. Imagine comigo a Madre Teresa de Calcutá, com receio de defender os direitos civis de pessoas desprovidas de qualquer recurso material, por estar muito preocupada com o seu próprio conforto, e nunca ter sido capaz de fundar o movimento das missionárias da caridade, que hoje está presente em mais de 130 países do nosso planeta. Imagine Nelson Mandela, com receio de colocar diante de todo mundo a perversidade, a crueldade envolvida no apartheid, por estar muito preocupado em não criar uma comoção social, preocupado, quem sabe, que um dia ele ia ser preso. Não. E se assim houvesse agido, nunca teria sido capaz de mudar completamente a história de um país, a África do Sul, tornando-se o mais amado governante daquela nação. Imagine comigo Malala Yousafzai, com receio de ir à escola no Paquistão, por estar mais preocupada com as ameaças que ali os extremistas do Talibã, que não aceitam a educação de meninas. E por causa desse receio, não ter tido a oportunidade de ajudar milhares de meninas
a ter um futuro melhor através da educação, e não ter tido a oportunidade de tornar-se a mais jovem pessoa a receber o Prêmio Nobel da Paz. Você percebe? Queridos, existe o medo que é positivo, o medo construtivo, o medo natural, mas numa busca por uma vida simplificada, nós temos que aprender a lidar com o medo destrutivo. O medo que essas pessoas que eu citei aqui, poucos casos. A lista é imensa de homens e mulheres que diante de uma situação venceram um medo destrutivo, um medo tóxico. Um medo que nos paralisa, que nos impede de sermos aquilo que Deus sonha de nós. Por sinal, quando falamos sobre esse assunto, medo, sabe você qual é a instrução de Deus que mais se repete aqui na Bíblia? A instrução de Deus que mais se repete na carta de amor de Deus a nós. Muitos imaginam que seja, quem sabe, a orientação, olha, você precisa ser mais amoroso. Embora o desenvolvimento da natureza amorosa seja parte central da vontade de Deus para nós, essa não é a instrução que mais encontramos aqui na Bíblia. Quem sabe alguns possam pensar que o conselho mais frequente é sobre a humildade, como vencer o seu eu. Alguns imaginam que é sobre a integridade. Quem sabe a orientação que Deus mais coloca aqui é sobre a pureza sexual, como viver de maneira honesta. Embora cada um desses temas que eu menciono a você agora são cruciais na nossa vida, nenhum deles é o que mais se repete. É o que mais encontramos. A ordem divina que mais encontramos aqui na Bíblia é resumida em 2 palavras: não temas. São 366 promessas aqui na Bíblia de Deus a nós nessa direção. Não tenha medo. Seja forte. Seja corajoso. Você pode confiar em mim. Não temas. No Antigo Testamento, mais precisamente, no livro dos Salmos, nós encontramos um texto maravilhoso que diz: procurei o Senhor, Ele veio ao meu encontro e me recebeu, tirou todo o medo que havia em meu coração. Estava com medo, mas eu procurei o Senhor e Ele tirou o medo que havia no meu coração. Por que será que Deus faz questão, queridos, questão de repetidas vezes nos ensinar a importância de viver uma vida sem temor? Por quê? Porque, queridos, há um preço, há um alto preço, há um alto custo de viver com medo. É uma realidade que se torna impossível. Nos leva a uma situação de... é impossível viver uma vida mais simples pelo medo. E hoje, ao final da mensagem, eu quero fazer um convite a você. Mas antes eu quero que você pense sobre o preço que você precisa pagar por ser dominado pelo medo. Consequências terríveis que o medo traz a nós, em pelo menos 4 áreas da nossa vida. As consequências de uma vida dominada pelo medo. E uma delas é que o nosso potencial, queridos, é limitado. Somos limitados no potencial que temos como seres humanos. O primeiro custo de viver uma vida dominada pela atitude de medo é que geralmente você experimenta estagnação. Você não cresce, você para. Em outras palavras, o medo limita seu potencial. O medo te leva a perder oportunidades na sua vida. Quando você sente medo, você deixa de fazer aquilo que você sempre sonhou. Você se lembra de algum momento na sua vida, quem sabe algo que você sonhava, algo que você buscava, mas o medo não permitiu que você desse aquele passo, o medo não permitiu que você tomasse aquela decisão. Você se lembra disso? O medo, ele limita seu potencial. Ontem, eu tive uma interessante experiência. Eu cheguei em casa com pressa, estacionei meu carro e percebi que estacionei de uma maneira horrível, totalmente torto. Aí eu olhei e falei, tem que estacionar de novo. Voltei, entrei e percebi algo diferente, estranho, e fiz força, ele não queria andar, e foi amarrado, e para um lado, para o outro, estacionei ele. E aí, quando eu percebi, estava com o freio de mão puxado. Já ia reclamar, eita, o que você fez com esse carro aqui? O freio de mão está puxado.
Queridos, o medo age na nossa vida mais ou menos assim. Da mesma maneira. O medo não permite que você atinja aquele degrau mais alto. Não permite que você alcance ser aquilo que Deus sonha que você se torne. Limita seu potencial, anula a sua eficácia. Age como um freio de mão. Acho que todo mundo que já dirigiu o carro com freio de mão puxado, né? Não anda. É a mesma coisa, o medo faz isso. Parece que você está com o freio de mão puxado. Você não consegue avançar. Queria que você prestasse atenção numa experiência interessante que a Bíblia apresenta. Dos discípulos de Cristo logo após a sua morte. Diz o texto bíblico que naquele mesmo domingo à tarde, Cristo morreu na sexta-feira, no sábado descansou, e naquele domingo à tarde os discípulos de Jesus estavam reunidos de portas trancadas. Qual a razão? Com medo dos líderes judeus. Com medo dos líderes judeus. Essa é a razão que eles estavam ali presos dentro de uma casa. Os discípulos se trancaram dentro de uma casa pelo medo. Eles tinham uma missão tremenda diante de si. Só que estavam ali presos em virtude do medo. Pergunta: a porta foi trancada pelo lado de dentro ou pelo lado de fora? Por dentro, naturalmente. É exatamente isso que o medo faz. O medo, queridos, é uma autoprisão. As portas são sempre trancadas pelo lado de dentro. São fechadas pelo lado de dentro. Nunca por fora. É uma escolha que muitas vezes inconscientemente fazemos. O medo limita nosso potencial. Uma vida de estagnação, como mencionei. Você não consegue avançar. E esse é um preço, queridos, alto. Alto que você paga por viver dominado por esse sentimento. Mas há um outro preço que você precisa pagar. Quando nós somos dominados pelo medo. O medo, ele, de certa forma, a nossa alegria é reduzida. Perdemos a alegria de viver. Queria que você ouvisse com atenção o que Salomão, ele afirma em um de seus provérbios. Um coração ansioso deixa o homem frustrado e derrotado. A ansiedade, o medo, sempre traz aquela frustração ao nosso coração. E assim, nós nunca temos aquela alegria plena no coração para viver. Não sei se você já sentiu alguma vez assim. A gente fica na cama girando de um lado para o outro. A ansiedade, a preocupação, a gente não consegue encontrar uma solução para esse sentimento. Isso vai destruindo a nossa vida. Você vai descansar, mas parece que acorda mais cansado ainda, não consegue relaxar. Ansiedade. Um grupo de pesquisadores descobriu que a maioria das pessoas que se preocupam muito tem a tendência de ter uma alta capacidade para imaginar coisas. Geralmente são pessoas extremamente criativas e usam sua imaginação de maneira negativa. Ficam sempre aumentando na mente a situação. Em geral fazem com que as coisas se tornem bem pior do que são. Infelizmente, aquela pequena frase passa na mente das pessoas que têm essa tendência. Mas e se eu bater o carro? Aí não sai de casa. E se eu errar nesse projeto e perder meu emprego? Então não vou nem começar. E se eu não for bom o suficiente? Se tranca no quarto. E se rirem de mim? Não vou nem aparecer. E se ela não gostar de mim? Fica solteiro o resto da vida. Nesses casos, infelizmente, o medo do fracasso se torna a maior barreira para que muitos possam alcançar alegria, sucesso na sua vida. Quando você vive com medo, você perde a perspectiva correta da vida. E essa força negativa desses e se reduzem a alegria. E medo e alegria são fundamentalmente incompatíveis. Por essa razão, dificilmente nós vemos alguém com medo alegre. Não há como. Com medo, o nosso potencial é limitado. E com medo, nossa alegria é reduzida. Mas há um terceiro preço a ser pago. É que nossos relacionamentos são destruídos. Medo é um problema antigo da humanidade.
Isso nos leva, queridos, ao início da vida humana. O início da vida humana afastada do Criador. Logo nos primeiros capítulos de Gênesis, o livro das origens, nós encontramos a reação dos nossos primeiros pais quando eles foram ali interpelados por Deus, logo após terem tomado a decisão de seguir um caminho contrário à vontade, à orientação do Criador. Ouça com atenção. Mas o Senhor Deus chama o homem perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo. Por isso, me escondi. Me escondi. Por que Adão se escondeu? O texto é claro. Por que ele se escondeu? Por causa do medo. O medo nos leva, queridos, a buscar um esconderijo. Nossos temores, ansiedades afetam quem somos e, de certa forma, acarretam sequelas em nossa personalidade. Por sinal, quando falamos de personalidade, o mundo antigo romano herdou, em parte, princípios, conceitos do teatro grego. E, na antiguidade, no teatro grego clássico, há mais de 2.500 anos, todas as vezes que uma peça era apresentada, como só havia atores homens, sempre homens, não havia espaço para mulheres naquele período, para que um ator pudesse fazer vários papéis, inclusive os papéis femininos, eles construíam uma máscara feita de argila e eles seguravam na frente do rosto com uma varetinha. Né? Temos uma foto aqui, basicamente eles usavam essa máscara para fazer papéis, outros papéis. E os romanos, eles deram um nome para essa máscara de persona. Personare. A máscara. E daí vem a palavra em nossa língua, personalidade. O medo, querido, nos leva a usar máscaras. O medo nos leva a não dizer aquilo que realmente estamos sentindo. Nos leva a fingir aquilo que não somos. Isso nos leva à mentira. Muito provavelmente a maior barreira no relacionamento entre duas pessoas, quer seja no casamento, no namoro, em qualquer amizade, é medo. Medo. Aqueles que são pais, como eu, sabem que às vezes quando você pressiona um filho, ele, por medo, se não é bem orientado, às vezes ele tem a tendência de dizer o que não é verdade, para poder escapar daquela situação, buscar aquele esconderijo. É por medo que nós temos a tendência de dizer aquilo que não somos. Representar algo que não somos. Medo. Por quê? Porque se dissermos de fato, com sinceridade, aquilo que somos, talvez outra pessoa não vai gostar daquilo que ouve. E se ninguém gosta daquilo que escuta, não vai gostar da gente, e nós nos sentimos perdidos. Portanto, o medo nos leva a esconder dos outros quem somos. Isso destrói nossos relacionamentos. Pessoas que vivem com medo não sabem amar. Não sabem o que é ser amado, não sabem o que é ser amada. Pessoas que vivem dirigidas por esse sentimento, queridos, não conseguem fazer compromissos que duram, compromissos duradouros com outras pessoas. Porque o medo não permite que deixem a máscara cair. O medo não permite que sejam reais. Quantas vezes você já escutou pessoas dizendo assim: eu tenho medo de me machucar de novo? Já escutou? Eu já escutei gente falando para mim: pastor, eu tenho medo, pastor, de me machucar de novo. Infelizmente, muitas pessoas, elas buscam o amor, buscam ser amadas, mas não avançam com medo de se ferir, porque não conseguem desenvolver relacionamentos significativos com a preocupação que ela tem que se entregar, se comprometer demais e no final não ter o sentimento recompensado e se sentem abandonadas. Todo esse raciocínio de maneira inconsciente e por isso tem medo. Além disso, queridos, além do medo causar essa limitação no nosso potencial, a nossa alegria é reduzida, nossos relacionamentos são destruídos, o medo aumenta, a nossa ansiedade aumenta. O medo aumenta a nossa ansiedade. Outro custo é ver esse acréscimo no sentimento de ansiedade. Isso é algo triste. De certa forma, queridos, nós somos dominados por aquilo que é negativo. Em virtude da ansiedade, as pessoas são dominadas por tudo aquilo que é negativo. Ouça só o que nós encontramos no livro de
Jó: aquilo que temo me sobrevém e o que receio me acontece. É incrível isso. Você já ouviu alguém dizendo assim: eu estava com medo que isso ia acontecer? E o que acontece? O cara tinha medo. Como muitas pessoas, nós pensamos de maneira, em virtude desse pensamento negativo, essa atitude negativa, aparentemente nós construímos situações que proporcionam exatamente aquilo que mais tememos a tornar-se realidade. Nós podemos muito bem nos colocar numa posição de fracasso por viver dessa forma. Gandhi, ele comentou com sabedoria, gosto da frase dele, dizia: o que pensais, passais a ser. E no livro que li algum tempo atrás, de Augusto Cury, o título é Nunca Desista dos Seus Sonhos, ele diz que o que pensamos afeta nossa emoção, infecta nossa memória e gera as misérias psíquicas. Entre elas, essa ansiedade tóxica, o medo destrutivo. Consequentemente, o medo atrai aquilo que tememos. Vou dar um exemplo para você. Sabe aquele medo de ser como nossos pais, sabe? E no fundo você fica igualzinho. Alguns, tanto medo de uma doença, um medo de desapontar pessoas, é isso que acontece. Um medo de envelhecer, um medo do fracasso. O medo, entre outras coisas, limita seu potencial, reduz sua alegria, destrói seus relacionamentos e aumenta a ansiedade, que consequentemente tem o potencial de atrair aquilo que é negativo à sua vida, pela sua própria atitude. Tudo isso faz parte do preço que você paga por viver dominado pelo medo. Quem de nós quer viver assim? Quem de nós deseja continuar vivendo dessa maneira? Vivendo uma vida complicada pela presença e ação do medo. Mas, queridos, você não precisa se desesperar. Tenho uma boa notícia para você. Você não veio hoje só para escutar isso, né? Obviamente. É possível ver o medo se dissolver quando você aceita viver segundo a proposta de uma vida simplificada. E para concluir a mensagem de hoje, eu quero convidar você a focar sua atenção em 3 soluções espirituais para o medo. Ao nível espiritual, fundamentalmente, existem 3 respostas que podem nos afastar do medo, retirar o medo da nossa vida. Estão prontos? Verdade, amor e fé. Essas são as 3 soluções apresentadas por Deus aqui, para retirar o medo do nosso coração, da nossa alma. Como vencer o medo? Primeiro aspecto, entenda a importância da verdade. Na palavra de Deus nós encontramos a linda declaração de Jesus Cristo, quando ele diz: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. E ele continua dizendo: e conhecerão o quê? A verdade, e a verdade os libertará. Você sabia que quando nós nascemos, como bebês, nós temos só 2 temores, 2 tipos de medo? Todos os bebês têm apenas 2 medos quando nascem: o medo de cair de lugar alto, o medo natural de bebês, e o medo de sons altos. Isso assusta um bebê. Significa que todos os outros medos, ansiedades que nós temos, a gente aprende. É verdade. Todos os demais temores desenvolvem na nossa vida, são desenvolvidos com o passar do tempo. Então a boa notícia é: se você aprendeu, você pode desaprender. Se você adquiriu um medo, você precisa tirar da sua vida. Aquilo que nós aprendemos a carregar durante a nossa vida, nós podemos deixar no caminho, na nossa jornada. E essa é uma maravilhosa esperança, queridos. Os temores que você e eu aprendemos podem ser vencidos. Recordo com carinho o dia que voltei com a minha amada da nossa lua de mel. Que coisa linda. Depois de quase 4 anos, namoro, noivado, casamos, e voltamos para a nossa casinha, nossa primeira casa, nossa primeira noite na nossa casa. E ali arrumamos tudo, as malas, ela preparou o jantar, comemos, e eu ali já de pijaminha, né? Esperando a minha amada, né? E ela gostava de dormir tarde ou mais cedo, mas aquele dia, não sei por que ela se convenceu a dormir mais cedo. E fomos ali para o nosso quarto,
tão lindo. De repente ela levanta e abre a janela. E olha. Ela disse, eu só durmo com a janela aberta. Medo de escuro. Eu olhei e disse, eu só durmo com a janela fechada. Aí eu levantei e, ao melhor, fechei a janela. Ela levantou e abriu a janela ficou. Medo de escuro, medo de escuro. Essa é uma batalha que, glória a Deus, venci. Hoje, em casa, no escuro. No escuro. Acostumou, percebeu? Tinha medo do escuro, mas com o passar do tempo, foi entendendo que o escuro não é tão mal assim. Um medo aprendido e depois foi retirado. Queridos, muito daquilo que nós aprendemos na vida e nos causa medo e ansiedade, principalmente na dimensão espiritual também, ouçam, não é verdade. O estudo indica que 40% de todos os temores e ansiedades são a respeito do futuro e nunca acontecem. 30% desse temor e ansiedade são relacionados com o passado e não tem como mudar o passado. 12% dos nossos temores são desnecessários porque são relacionados à saúde e preocupações que você não precisa ter. 10% são coisas insignificantes da vida diária, que também não precisamos deter nossa atenção, que significa que somente 8% dos nossos temores são legítimos e podem ser encarados ali segundo os passos apropriados. Muitas vezes, quando nós recebemos a informação incorreta, nos leva a tomar decisões erradas. E essas são as coisas que nós aprendemos com nossos pais, com os amigos, ou é num filme que você assiste, alguma experiência da sua vida, que faz com que você tenha a atitude de muitas vezes interpretar fatos, imaginando ser correta a sua interpretação, mas na realidade não é. E a interpretação desses fatos, do ponto de vista espiritual, causam crenças. Crenças que nós carregamos e muitas vezes precisam ser desafiadas. Mas como? Como desafiamos uma crença que às vezes causa medo em nós? Nós desafiamos com a verdade de Deus. Porque quando nós conhecemos, queridos, a verdade, ela nos libertará. Na verdade, grande parte dos temores que temos nunca foram e nunca serão reais. A verdade encontrada aqui pode retirar o medo da sua vida. Uma segunda resposta crucial ao medo é: aceite o poder do amor. A segunda resposta para os nossos temores nós encontramos, queridos, no amor. A palavra de Deus afirma que no amor não há medo. Esse texto é extraordinário. No amor não há medo. O amor, que é totalmente verdadeiro, afasta o medo. Portanto, o verdadeiro amor, queridos, expele cada partícula do temor da nossa vida. E esses são dois sentimentos que não podem viver juntos. Amor neutraliza o medo, em pelo menos aqui dois aspectos. Quando nós recebemos o amor de Deus em nossa vida, o amor de Deus por mim e por você, nós precisamos ser sensíveis a esse interesse que Ele tem por nós. Deus conhece a sua, a minha história, as nossas ansiedades, os nossos temores. Portanto, quando nós confiamos em Deus, o amor desse Deus retira o temor, a ansiedade. Eles vão desaparecendo porque não existe medo onde há amor. Deus é amor. Quanto mais Deus você tiver em sua vida, se relacionando com Ele, mais do seu amor você entenderá e menos medo sentirá. A Bíblia também afirma, queridos, de maneira direta: assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. E além disso, além do amor que vem de Deus, esse amor que neutraliza o medo quando nós entendemos que Ele se importa por nós, há a expressão do amor que vem de Deus em nossa vida ao nosso próximo. Quão crucial também é ter relacionamentos saudáveis do ponto de vista horizontal com aqueles que estão ao nosso redor. E sobre o amor ao próximo,
nós lemos: se alguém diz, eu amo a Deus, mas odeio o seu irmão, é mentiroso. Porque ninguém pode amar a Deus a quem não vê, se não amar a seu irmão a quem vê. O mandamento que Cristo nos deu é esse: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Meus queridos, nós nunca podemos esquecer que existem pelo menos 3 possíveis caminhos aí na nossa atitude de viver. Você foge de algo, alguém com medo, ou você vai ao encontro de algo, alguém com raiva, ou você vai ao encontro de algo, alguém com amor. Por que o amor é uma das soluções para o medo? Porque, queridos, a raiz de muitos dos nossos temores, a fonte de muitas das nossas ansiedades, é simplesmente o foco e a atenção que nós temos, sabem quem? Em nós mesmos. É quando nós vivemos constantemente preocupados conosco. Preste atenção, a gente diz: eu não quero me machucar. Eu não quero fracassar. Eu não quero parecer um tonto. Eu não quero me expor nessa situação. Eu não quero. Só que com esse tipo de atitude, onde nós constantemente temos nossa preocupação em nós, não conseguimos nos libertar. Nós pensamos somente na nossa própria vida. Eu queria perguntar a você, seja sincero, tá bem? Não precisa levantar a mão e nem falar para quem está do lado. Sinceridade interior. Qual é a palavra que expressa a sua reação diante das dificuldades? Medo ou amor? Somente o amor que faz com que o foco saia de você para aqueles que estão ao seu redor. Quanto mais amor você tiver no coração, menos medo você sente. Só que ainda existe uma terceira resposta, a terceira solução para o problema do medo. Viva a experiência da fé. Você sabe qual a diferença entre medo e fé? O medo espera o pior de uma situação, a fé sempre espera o melhor da mesma situação. Amo um texto que encontramos no livro dos Salmos, onde Davi escreve o seguinte: mas eu, quando estiver com medo, o que ele faz? Confiarei em ti. Deus, quando eu sinto medo, eu confio em ti. Quando eu sinto medo, eu tenho fé em ti. Um dia Deus disse para Moisés: Moisés, meu filho, vá ao homem mais poderoso desse mundo, e eu quero que você diga para ele libertar o meu povo do cativeiro, porque eu vou cumprir minha promessa de estabelecer uma nação especial para dar uma nova esperança ao mundo. E você, Moisés, você vai ser fundamental nesse meu plano. A única coisa que você precisa, Moisés, é confiar em mim. E Moisés, embora ali meio relutante a princípio, depois de argumentar com Deus, ele basicamente disse: sim, eu confiarei em ti. Séculos mais tarde, Jesus foi um dia indagado por um jovem que era muito rico. Esse jovem perguntou para ele o que ele deveria fazer para alcançar a vida eterna. E Jesus respondeu: eu quero que você vá, venda todas as coisas que você tem, todas as suas riquezas. Quero que você esvazie todas as suas contas bancárias, elimine todas as suas aplicações financeiras, venda todos os dólares que tem, o ouro, vende tudo. Dá tudo para os pobres. Depois disso você me segue. E a gente vai ser amigo para sempre. Vai ser a maior aventura da sua vida. Só tem uma coisinha: você precisa confiar em mim. Mas infelizmente a atitude daquele jovem basicamente foi dizer a Cristo: não, sem dinheiro não há como confiar em ti. E nesses 2 exemplos bíblicos, na experiência de Moisés e a experiência do jovem rico, nós encontramos, queridos, a representação das 2 respostas básicas do homem a Deus. Por toda a história humana sempre houveram pessoas que, ao ouvir a voz de Deus, disseram sim e aprenderam a confiar nele. E aqueles que assim fizeram nunca se arrependeram. Você nunca encontra na Bíblia alguém que tenha dito: eu confiei no Senhor e me arrependi. Não. Mas muitas vezes, outras vezes, através da história bíblica, através do século, você vê pessoas que simplesmente disseram não. Não desejaram esse compromisso com Deus, decidiram não confiar nele.
decidiram seguir seus próprios caminhos e invariavelmente foram dominados pela ansiedade e pelo medo. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em Ti. Colocarei minha confiança em quê? Numa teoria? Não. Numa fórmula? Não. Numa estratégia de vida? Não. Em promessas vazias, desprovidas de paz e esperança? Não. Colocarei minha confiança em quem? Em algum ser humano? Não. Em algum líder espiritual, mesmo que se autodenomine bispo, missionário ou pastor? Não. Certamente não. Colocarei minha confiança em quem? Em Ti, em Deus. Ele sempre deseja que nós confiemos nele. Queridos, nunca se esqueça. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A Bíblia afirma que Deus é amor. As Sagradas Escrituras também trazem de maneira clara a nós que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Você percebe? A resposta aos nossos temores não é uma fórmula, uma filosofia, uma teoria. A mais simples solução para o nosso medo é uma pessoa. E quando nós pensamos nas 3 soluções espirituais para os nossos temores, verdade, amor e fé, nada mais fazemos do que apontar para uma pessoa. Aquele que é a razão da existência desse livro. Aquele único que é verdade, amor e fonte de fé. Por que hoje não dizer a Ele: sim, Cristo, eu te aceito em minha vida. Retira de mim o medo, o temor, a ansiedade. Diga para Ele hoje: e eu, quando tiver medo, confiarei em Ti. Simples. Simples assim. Pai eterno, Senhor, suplico de uma maneira especial a cada um de nós que aqui se encontra, aqueles que assistem essa mensagem nesse momento ou a verão no futuro, que possam tomar a decisão de libertar-se do medo, libertar-se da ansiedade, que compreendam o alto preço que é viver dessa forma, que possam entender os maléficos aspectos que vêm de uma vida repleta de medo, e que tomem a decisão de viver a vida plena, através das soluções que encontramos em Tua Palavra, que de fato são soluções que encontramos em uma pessoa, Teu Filho amado Jesus. Bom Deus, derrama de uma maneira especial Tua graça sobre cada um de nós, e que através da verdade apresentada em Tua Palavra, que através da essência de quem Tu és, o amor, e através da confiança plena e restrita e total em Ti, possamos viver, Senhor, libertos do medo. Ajuda-nos, Senhor, a viver uma vida mais simples, uma vida simplificada, uma vida descomplicada, uma vida em Teu Filho amado Jesus. E isso eu te suplico em nome dEle, hoje e sempre, Pai. Amém, Senhor. Amém. Amém, Pai. Amém, Senhor. Que Deus conceda a cada um de vocês uma linda semana. Nos vemos no próximo sábado, que de uma maneira especial você possa essa semana viver a verdade, o amor e a fé. Que Deus os abençoe.